E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é professor Raul, tá? Eu estou substituindo aí o professor Daniel, que ele quebrou a mão, tá com atestado aí, ele não pode dar aula nesses dias. E eu vou dar essas duas últimas aulas aí de estatística, tá? Falando das medidas de dispersão. Tudo bem, pessoal? Vocês já viram a medida de centralidade, né? Média, mediana e moda. E aqui as medidas de dispersão, que elas vão servir para medir o quanto que um sistema está afastado na média, próximo ou afastado da média. Então eu botei aqui alguns exemplos, antes da gente ver as medidas de dispersão propriamente ditas, imagina aqui, ó, notas de 4 alunos, tá? Imagina que numa turma os alunos tiraram 5, 6 e 4, os 4 alunos. Numa segunda turma, 3, 1, 9, 7. E numa terceira turma, 2, 8, 2,5 e 7,5. Tá, pessoal? É fácil ver, né, que a média em todos esses casos aqui é igual a 5, né? Se você somar todos aqui e dividir por 4, isso você vai obter 5, né? É fácil ver, né? Soma 20 aqui em ambos os lados, né? Nos três casos. Então eu coloquei a média 5 aqui numa reta. E aí então vou colocar, no primeiro caso, ó, 2 pontinhos vão ficar exatamente na média. Uma nota um pouquinho mais afastada para a direita e a outra nota um pouquinho mais afastada para a esquerda, de tal maneira que a gente pode afirmar, de batendo o olho, né, que esse primeiro caso aqui, né, as notas estão pouco dispersas com relação à média. Aí nesse segundo caso aqui, né, a gente tem nenhum na própria média, né? Aí 5, 6, 7, 8, 1 aqui na média 9, um camarada na média 7, um camarada na média 3 e uma nota aqui também na média 1. Também é claro, né, claramente, visualmente, né, que esse sistema aqui, né, essa turma aqui, as notas estão mais dispersas com relação à turma 1 aqui, a primeira turma, né? E aí no segundo caso aqui, um camarada aqui vai estar com a nota 8 aqui, o outro aqui no 7,5, um camarada com a nota 2 aqui, e o outro aqui com a média 2,5. Claramente a turma 3 é mais dispersa do que a turma 1, e entre a turma 2 e a turma 3 não é tão simples de ver isso de cabeça, né? Então, quer dizer, essas medidas de dispersão, elas vão servir de um parâmetro, tá? Para ver qual é o sistema, qual é o estudo, qual é o caso, qual é o exemplo, enfim, mais disperso com relação à média do que o outro, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, uma primeira ideia seria justamente subtrair cada um desses camaradas da média, né? E fazer uma média disso, né? Quer dizer, ver quanto cada um desses camaradas, por exemplo, no exemplo 2 aqui, estão distantes da média, né? Aí a distância, né, já implica numa coisa positiva, né? Então, quer dizer, você vai subtrair da média em módulo, ou seja, a nota 7, por exemplo, ela está igualmente dispersa da nota 3, porque ambos estão a 2 unidades da média aqui. Então você faz uma média desses desvios, tá? Uma média dessas subtrações em módulo, né? Cada uma em módulo aqui. Esse é o chamado desvio médio. Ele é o mais intuitivo, mas não é o melhor, tá? O melhor é um tipo de desvio chamado desvio padrão, o mais utilizado por ser o melhor. A gente não vai demonstrar isso, não, mas a gente vai ver um exemplo de que ele funciona melhor do que esse desvio médio que a gente está vendo aqui. Mas antes, a gente vai fazer uns exercícios para entender o que é o próprio desvio médio e como se calcula também a principal medida de dispersão, tá? Que se chama desvio padrão. Então vamos pegar uns exemplos, uns exercícios aqui, já para ver isso. Tá? Na próxima aula eu dou um exemplo para vocês, para mostrar que o desvio padrão se comporta melhor do que o desvio médio. Tá? Mas já adianto que o desvio padrão ele é realmente a melhor medida de dispersão que existe. Tá? Isso é matematicamente demonstrável. Mas a demonstração, conversei um dia aí com uns amigos estatísticos, ela é um calhamaço assim, tá? De folha. Então a gente não vai fazer, a gente aceita isso, mas através de um exemplo que a gente vai ver na próxima aula, isso vai ficar claro, pelo menos com relação ao desvio médio. Vamos fazer um exercício então? Ó,
Esse aqui é o número 35, tá? A letra aí tá meio pequenina, tá? Mas o diagrama aqui, né, tá bastante legível, né? E o diagrama indica tudo, tá? Ele é um estudo, tá, de casos de dengue numa determinada região, Pereira Barreto, ao longo dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Então aqui em 2009 teve 23 casos de dengue, em 2010 teve um surto, né? Dá para reparar isso, né, nesse histograma, né? 337. Em 2011, 56, 2012, 38, 2013, 94, tá? Aí ele pergunta, ó, na letra A ele quer saber a média, né? O número médio anual de pessoas com dengue em Pereira Barreto, lógico, ao longo desses 5 anos, tá? Então nessa letra A aqui, ele quer simplesmente a média, ok, pessoal? Então ele quer a média aqui, esse mizinho aqui, que a gente já sabe fazer, né? A média é aquela medida de centralidade. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas medidas aqui, 23 somado com 337, somado com o caso de dengue aqui no ano de 2011, né? 58, tudo bem? Somado com 38, somado com 94, nenhuma dúvida, né, em relação à média, certo, pessoal? Tudo isso dividido pelo número de anos aí, são 5 anos, né, de 2009 até 2013. Beleza, pessoal? Então essa continha aí, ó, 23 mais 337 mais 58 mais 38 mais 94, tudo isso dividido por 5 dá um total de 110. Tudo bem, pessoal? Isso aqui dá 550, tá? Então, dividido por 5, um total aí de 110 casos de dengue em média. Ok, pessoal? Então, letra A, nenhuma novidade por enquanto, né? Aí na letra B, ele começa a falar de dispersão. Olha, ele quer o módulo do desvio de cada elemento dessa amostra, tá? Então ele quer o desvio médio, ou seja, quanto que cada um desses casos de dengue está desviando da média nesses 5 anos ali. Ou seja, você vai subtrair da média, pessoal, e considerar o valor em dobro, tá? Então deixa eu pegar minha calculadora aqui. Claro que dá para fazer essas contas de cabeça, né? Mas aqui, ó, 110 então, que é a minha média. Eu subtraio de 23, eu vou obter o primeiro desvio padrão ali, ó, o desvio da primeira amostra, né, da primeira amostrinha aqui, tem um desvio de 87, certo? 87 então. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, 110, que é a média, aí eu subtraio de 337. Claro que isso dá um valor negativo, né, mas eu pego esse valor em módulo, né, então 227, tá? É o desvio da segunda amostra, ok, pessoal? E vou fazendo isso, né, para cada uma das amostras, ó. Pego a média, subtraio da amostra, da terceira amostra aqui, ó, menos 58, isso dá 52. Pega esse valor em módulo, né? Ele já é positivo, então é 52 mesmo, ok, pessoal? E aí aqui, de novo a média, menos 38. Dá um total de 72. Ok, pessoal? E finalmente a média, subtraído da última amostra, 94. Isso dá um total de 16. Aí na letra C, pessoal, é o desvio médio, tá? O que é o desvio médio? Ele é a média aritmética entre os módulos dos desvios dos elementos desta amostra. Então, quer dizer, os módulos dos desvios dos elementos dessa amostra, a gente calculou na letra C. Aí eu faço uma média disso, né? Claro, né? Até porque se não fosse assim, né? Se fosse só somar todo mundo, quanto maior a amostra, maior ela teria o desvio absoluto médio, e isso aí não seria uma boa medida de dispersão, porque uma amostra com poucos casos, né, pode ter um desvio grande, obviamente, né? Então isso aqui eu vou pegar todos esses desvios médios, ou seja,
a subtração de cada amostra da média em módulo, tá, pessoal? Em módulo. Não tem coisa negativa, porque todo mundo está contribuindo com o desvio médio. Então, eu vou somar todo mundo aqui, que eu encontrei na letra B, todos esses desvios, e vou fazer uma média disso, ou seja, vou dividir pelo tamanho do meu espaço amostral. Ok, pessoal? Então, vamos fazer essa continha aqui. Também dá pra fazer de cabeça, né? Mas aqui a gente vai fazer ela na calculadora. Ó. 227 mais 87 mais 52 mais 72 mais 16, 454, dividido por 5. Então, o meu desvio médio, tá, pessoal? Isso aqui é o meu desvio médio, que ele está pedindo na letra C. Indicar aqui que essa letra é DM, tá? Desvio médio absoluto, né? É de 90,8 casos, tá? 90,8 casos, tá? A média é de 110 casos e isso está muito disperso, principalmente porque, né, houve um surto aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o desvio médio. Mais uma vez, ele não é a medida de dispersão mais utilizada. Ele é, talvez, a mais intuitiva, né? Quer dizer, você vê quanto cada um está distante da média e faz uma média desses desvios, né? Uma média desses camaradas. A medida de dispersão mais utilizada é a que a gente vai ver agora, tá? Agora no exercício 36. Então, pessoal, o exercício 36 está aqui, né? Ele te apresenta um gráfico do número de veículos de tratores, tá? Que foi vendido no primeiro semestre do ano de 2015. Mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Então, por exemplo, aqui no mês de maio foram vendidos 55 tratores, tá? Mesma quantidade no mês de janeiro, fevereiro e abril também foram vendidos 61 tratores e 76 tratores nos meses de março e junho, tudo bem? Aí, ó, o que você vai fazer para calcular? Primeiro aqui é o que a gente chama de variância, tá, pessoal? Ó, o número, você vai calcular a primeira média, o número médio mensal de tratores vendidos nessa concessionária ao longo desse primeiro semestre, tá? Então, na letra A aqui, também, você vai simplesmente calcular a média. Ou seja, vai somar todo mundo e dividir por 6, né? Com relação a 6 meses aqui. Você pode até fazer uma média ponderada aqui, né? 2 vezes 55, porque foram vendidos 55 nos meses de janeiro e maio. Mais 2 vezes 61, mais 2 vezes 76, dividido pelo número de meses aí, 6, né, pessoal? Então isso aqui, claro, né, é a mesma coisa que somar 55 mais 61 mais 76 e dividir por 3, né? Porque cada um tá aparecendo 2 vezes aí, ó. Então isso aqui, ó, 55 mais 61 mais 76... Isso é 192 dividido por 3, dá uma média de 64 tratores vendidos, tá? Então a média aí é de 64. Tudo bem, pessoal? Foram vendidos em média 64 tratores. Beleza, pessoal? Aí ele quer aqui, ó, o quadrado do desvio de cada elemento dessa amostra. Então quer dizer, você vai fazer o desvio e vai elevar ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, em janeiro e abril, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, em janeiro e em abril, desculpa, em janeiro e em maio, tá? No mês de janeiro e maio, o desvio é quanto? Ó, você vai pegar o desvio quadrático, né? Então você vai pegar o número que foi vendido em janeiro e maio, 55, subtrair de 64, isso é um número negativo, mas aí você eleva ao quadrado, né? Então você vai obter um número positivo aqui, ó, 55 menos 64, que é igual a 9, né? Perdão. 9 ao quadrado, 81. Tudo bem? Tudo bem? Em fevereiro, nos meses de fevereiro e abril,
Tudo bem? Nos meses de fevereiro e abril, como é que vai ser esse desvio? 61 menos 64, isso dá menos 3, mas ao quadrado você tem um desvio quadrático aqui nesses meses de 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Aqui também, né? Menos 9 ao quadrado, né? Mas o quadrado aqui vai dar sempre positivo. E nos meses que faltam, pessoal, quer dizer, nos meses de março e junho, como é que é o nosso desvio? Você pega a amostra desses meses, ambos são iguais a 76, por isso que eu estou fazendo os dois juntos, né? Subtrai da média, subtrai de 64 e eleva ao quadrado, né? Isso aqui dá um total de 12 ao quadrado, que é igual a 144. 144. Aí na letra C, ele quer a média aritmética entre os quadrados desses desvios, tá? Então o que você vai fazer na letra C? A letra C é o que a gente chama de variância. E a variância recebe esse símbolo aqui, ó, pessoal. Sigma ao quadrado, tá? Sigma ao quadrado. Tudo bem? Então a variância é o quê? É o desvio quadrático médio. Quer dizer, então é a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos em relação à média. O que você tem que fazer, então, para calcular a variância? Somar todos esses desvios, os 6, tá, pessoal? Os 6. Então, ó, você vai pegar 81 duas vezes, porque 81 corresponde a 2 meses, janeiro e maio. Então, 2 vezes 81, tudo bem? Ou 81 mais 81, né? Mais 2 vezes 9, com relação aos desvios nos meses de fevereiro e abril. E mais 2 vezes 144. E vai dividir isso pela quantidade do seu espaço amostral. Isso é o desvio quadrático médio, também conhecido como variância, tá, pessoal? Também conhecido como variância. Isso aqui, então, vai dar um total de 2 vezes 81, 162, tá? Então, 162 mais 2 vezes 9, 18, mais 2 vezes 144, 288, 468 na soma, dividido por 6, você tem, então, um desvio quadrático médio de 78, tá? Então, a variância é igual a 78, pessoal. Então, a variância, tá? É uma boa medida de dispersão. Só que ela não é interessante, ela propriamente dita não é interessante por conta da unidade dela, né? Porque a unidade dela, a unidade de cada desvio aqui, né? E também, obviamente, da média dos desvios, ela é dada por tratores ao quadrado, né? Quer dizer, a média é dada em tratores. Quando você faz, então, tratores menos tratores, a unidade disso continua sendo tratores, né? Tratores vendidos. Só que como isso está elevado ao quadrado, a unidade disso aqui, então, né, de cada um aqui também, né, de cada um desses desvios aqui, é dado em tratores ao quadrado, e da variância, ou seja, da média desses desvios quadráticos, também é dado em tratores ao quadrado. E aí você não pode comparar, né, uma coisa que está na unidade tratores ao quadrado com a média que está na unidade em tratores, tá? Por isso que a gente vai ver em seguida agora que a medida que surge a partir dessa variância é o desvio padrão, que vai ser justamente o quê? A raiz quadrada dessa variância. Aí você tem a raiz quadrada de uma coisa que a unidade é algo ao quadrado. Quando você tira a raiz quadrada, no caso tratores ao quadrado, a unidade disso vai ser tratores. Muito mais factível, né, para comparar com a média, que também está na mesma unidade. Tudo bem, pessoal? Mas a variância é um passo intermediário muito importante, tá? Então esse exercício aqui treinou a variância, né? Treinou essa média aritmética dos quadrados dos desvios. E aí agora a gente vai ver a medida de dispersão de excelência, que é o nosso desvio padrão, tá? Que nada mais vai ser do que a raiz quadrada dessa variância. Vamos fazer agora exercícios para calcular o desvio padrão. Então, pessoal, aqui é dada uma tabela, tá? Com o número de crianças e a idade
a idade das crianças e quantas crianças foram atendidas com essa idade num atendimento médico de um posto de saúde num determinado dia, tá? Numa determinada cidade também. E aí ele pergunta qual é o desvio padrão das idades dessas crianças que foram atendidas nesse posto de saúde aí. Então, pessoal, calcular o desvio padrão, a gente tem que calcular a variância, que a gente viu no exemplo passado, né? No exemplo anterior, e depois calcular a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, o primeiro passo, tá? É calcular a média. O primeiro passo aqui é calcular a média, tá? Isso aqui, então, é uma tabela por frequência. Então, a média aqui, né? É a média que vocês já aprenderam lá, é a média ponderada, né? Você vai pegar lá, ó, a idade de 2 anos e a frequência que esses 2 anos apareceram. 2 vezes 2. Mais 5 vezes 1, né? A idade de 1 ano multiplicado... Desculpa, a idade de 5 anos multiplicado pela sua frequência. Mais a idade de 8 anos vezes 2, porque foram 2 crianças com 8 anos. Mais 11 vezes 1, vou colocar a idade de 11 anos uma criança. E mais 14 vezes 2. Tudo isso dividido por quantas crianças foram atendidas? 2, 4, 6, 7, 8, né? Então, isso aqui tudo dividido por 8, né? Dividido pela quantidade de crianças que foi atendido no posto aqui. Tá, pessoal? Então, isso aqui vai dar, ó, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. 8 vezes 2, 16. 16 mais 9, 25. Mais 11, 36. Mais 28, 64. Dividido por 8. A nossa média aí dessa nossa amostra é de 8. 8 o quê? 8 anos, né? Média de idade aí. Tudo bem, pessoal? O segundo passo é a variância. O segundo passo é a variância. Sigma ao quadrado é o símbolo da nossa variância. Como é que a gente calcula a variância? Calculamos primeiro os desvios quadráticos das amostras. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar 2 anos menos a média, 8. O desvio quadrático, então, elevado ao quadrado, 6. 2 menos 8, menos 6. Ao quadrado, 36. E aqui do ladinho, assim, ó, eu vou colocar a frequência desse 36, tá? São 2 crianças com idade de 2 anos. Então, para essas 2 amostras, o desvio quadrático deu 36. 36 o quê, pessoal? Anos ao quadrado, né? Anos ao quadrado. Aqui eu tenho uma unidade de anos e estou elevado ao quadrado aqui. Então, 36, se eu quiser escrever do lado aqui, anos ao quadrado. Não vou escrever a unidade em todos não, tá, pessoal? Aí eu vou fazer, ó, mais uma vez. A idade 5 anos menos a média, 8. Isso dá negativo. Menos 3. Só que menos 3 ao quadrado é 9. 9 o quê? Anos ao quadrado. Deixa eu colocar isso, vai. Anos ao quadrado. Quantas crianças tem com 5 anos? Uma só. Aí agora, 8. 8 menos 8, 0 ao quadrado, 0. Então isso aqui dá 0 anos ao quadrado. Não vou escrever isso não agora. E a frequência tem 2 pessoas com 8 anos. Aqui, 11 menos 8 ao quadrado, 11 menos 8, 3 ao quadrado, 9. 9 anos ao quadrado, numa frequência de uma pessoa, tem uma criança com esses 11 anos aí. E aqui, ó, 14 menos 8 ao quadrado, 14 menos 8, 6 ao quadrado, 36 anos ao quadrado, e tem 2 pessoas com essa frequência. Quem é a variância? Quem é a variância? O nosso sigma ao quadrado aqui é a média aritmética desses desvios. Então, vou pegar todos esses desvios, 36 vezes 2, porque são 2 crianças, mais 9 vezes 1, mais 0 vezes 2. Isso aqui não... Bom, 9 vezes 1, não vou escrever vezes 1 não, tá? Mais 0 vezes 2, claro que não vai contribuir, esse, né? Mais 9 vezes 1, só vou escrever só o 9 aqui, e mais 36 vezes 2. 36 vezes 2.
e a média da minha amostra, ou seja, pegar isso aqui e dividir por 8. Então, ó, 36 vezes 2, 72. Com 72, 144. Tá? 144 mais 18. Então, vou botar aqui 144 mais 18, que é 162, dividido por 8. 162 dividido por 8. A nossa variância aqui, então, 162 dividido por 8 dá 20,25. 160 dividido por 8, 20. 2 dividido por 8, 0,25. Então, isso aqui é 20,25. O que? Anos ao quadrado. Anos ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso é uma medida de dispersão boa, né? Ela é boa, só que ela é intermediária, tá? Intermediária. O que ele está pedindo aqui, ó, é que é a principal, que é o desvio padrão. Ou seja, para botar isso aqui na mesma unidade que a média, né? Porque você está comparando com a média, né? É a medida de dispersão em relação à média. O que você faz? Você tira a raiz quadrada, pessoal, da variância. Então, o desvio padrão, que tem uma notação um tanto quanto sugestiva, né? Porque a variância é sigma ao quadrado. Então, o desvio padrão vai ser sigma. Ele é a raiz quadrada da variância, né? E ele, então, aqui no caso, vale raiz de 20,25. Certo, pessoal? Raiz quadrada de 20,25, que aí você vai colocar aqui na nossa calculadorazinha. Raiz quadrada de 20,25, que é um total de 4,5. 4,5 o quê? Anos. Por que anos? Porque é a raiz quadrada de anos ao quadrado. Tá? Ok, pessoal? Então, o desvio padrão, que tem esse símbolozinho aqui, ó, esse camarada, esse sigma, é o nosso desvio padrão, tá? Ele é dado pela raiz quadrada da variância. E ele tem a mesma unidade que a média. Então, você percebe que não é tão disperso assim, né? Não é tão disperso, né? Mediamente disperso, né? Na verdade, essa coisa de quem é mais disperso vale muito quando você está comparando uma coisa com a outra. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima!